Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Uramaki Filadélfia. Eu sou o chefe Edu Rejala, especializado na cozinha Nikkei, a fusão das cozinhas peruana e japonesa. Quero começar essa aula falando um pouco dos utensílios e dos ingredientes para o preparo do Uramaki Filadélfia. Então, temos aqui uma tábua firme, aqui embaixo tem uns papéis aqui umedecidos para firmar a nossa tábua, para não escorregar, não acontecer nada. Nosso sudarê, nossa esteirinha aqui já emplastificadinha. Uma faca afiada. Também preciso de um potinho aqui com água para molhar as pontas do meu dedo, umedecer as minhas mãos para não grudar o arroz. Tenho aqui uma vasilhinha aqui para deixar aqui de lixinho. Tenho um pouquinho de wasabi. Um pouco de gengibre também. Aqui temos o nori, a nossa alga marinha desidratada para enrolar os nossos sushizinhos. Trouxe também para essa aula uns brotinhos de alfafa, que é para a gente fazer uma decoração, né? Isso aqui não é obrigatório, mas eu quero mostrar isso aqui na aula para vocês. Cream cheese, trouxe ele aqui nesse pacotão, vou depois deixar ele aqui num potinho menor. E claro, o nosso salmão, né? Então temos aqui um salmão fresquinho. Eu vou primeiro deixar aqui num potinho um pouquinho deste queijo. Aqui eu coloco o sudarê com a parte aqui lisa para cima. Pego meia folha de nori. Tem uma parte mais lisa, outra parte mais áspera. Coloco aqui com a parte áspera virada para cima. Agora eu utilizo aqui esse potinho com água para umedecer aqui os dedos, as mãos. E aqui ao lado nós temos o nosso arroz, né? A nossa alma do nosso sushi. É importante que toda vez que vocês vão manusear o seu arroz, que está aqui na travessa, está coberto, está protegido, está seguro, mas que vocês façam um movimento nele, solte os grãos, né? Vale sempre lembrar que nós temos que trabalhar com os grãos soltos, grãos perfeitos. E vou colocar uma bolinha de arroz. Eu também digo que é como se fosse uma laranja pequena. Então, mais ou menos desse tamanho. E o nosso uramaki perfeito, ele deveria ter 100 gramas. Então eu considero que um bom uramaki, ele tenha entre 90 gramas e 110. Então pego a minha porção de arroz e coloco ao meio. Eu gosto muito dessa técnica aqui. Então eu coloco aqui ao meio e abro assim. E depois eu começo a espalhar da esquerda para a direita na parte de cima, da esquerda para a direita na parte de baixo. Para ficar assim, olha só, organizado. Vou espalhando para cá, vou retirando daqui, vou colocando aqui para baixo, depois da esquerda para a direita. Se, por exemplo, faltou, olha só, um pouquinho de arroz aqui, eu não preciso trazer daqui esse rolinho até lá na ponta para preencher. Eu posso tirar daqui, olha só, retiro daqui, coloco para cá. E assim eu vou preenchendo bem o meu nori. Prontinho. E isso é o suficiente. Eu não preciso amassar esses grãos, eu não preciso fazer nada disso. Depois aqui, na hora que eu estiver passando aqui o plástico, passando o sudarê, ele vai dar o aperto necessário. E agora sim, um outro ingrediente que nós vamos utilizar é o nosso mix de gergelim. E vou passar somente na parte de baixo, não há necessidade de eu colocar em todo o meu arroz. Então olha só, vou puxando aqui, assim, dando as voltas e ele vai moendo. Cuidado com a quantidade, não coloquem mais que isso, aqui já é o suficiente. Se você colocar muito gergelim, o seu uramaki tende a ficar seco, ressecado. E não é isso que você quer. Você quer um sushi bem gostoso, harmônico, equilibrado. E agora eu vou virar, porque o uramaki é o arroz por fora, o recheio vai por dentro. Então eu vou levantar, olha só, sem medo, sem receio, olha só, o arroz fica grudadinho. E vou virar para cá. Deixando aqui um espaço de um dedinho entre a alga
e o final aqui do meu sudari. E se eu contar aqui, tem 1, 2, 3, 4 bambus. Então isso é aproximado. Tem que deixar esse espaço, vocês já vão entender aqui na técnica que a gente precisa deixar esse espaço aqui para que ele faça o enrolado perfeito. Vou colocar agora aqui, esse Uramaki Philadelphia ele é creme cheese e salmão. Então nós vamos colocar aqui aproximadamente umas 30 gramas de creme cheese. Deixa eu ver essa quantidade aqui quanto vai dar. Aqui deu exatamente 30. E eu começo colocando aqui, olha só, da esquerda para a direita. Vou soltando aqui, deixando uma tirinha. Coloco aqui mais um pouquinho. Aqui tem uma quantidade generosa, já suficiente. Então você vai também entender o seu público, se ele gosta com mais ou menos cream cheese. O mais cream cheese seria assim, 30, menos seria aproximadamente 20 gramas. Eu vou deixar aqui do ladinho, só para que a gente então agora corte o salmão. Separei aqui a parte do lombo. Vou retirar primeiro aqui a pele. Faca reta. Olha só, você tem aqui o sashimi, o lombo, para o preparo do sashimi. Então, por exemplo, eu gosto muito de tirar esta parte aqui. Olha só. Aqui eu tenho essa parte um pouco mais fina, né, que é interessante que a gente então separe ela para outros tipos de sushis enrolados, né, ou hot roll, Uramaki Philadelphia, que é o nosso caso. E então nós vamos separar ela aqui, né? Então separo esta parte. Essa parte aqui então eu vou deixar separada para fazer principalmente o corte do sashimi. Vou deixar aqui do lado. E então essas partes sim eu vou usar para fazer do meu recheio. Então eu vou fazer alguns cortes aqui. E agora eu vou rechear. O Uramaki Philadelphia, ele deve ter então aproximadamente 100 gramas de arroz, de 90 a 110, aproximadamente 30 de cream cheese, entre 20 e 30 gramas, e de salmão aproximadamente de 50 a 60 gramas. Então vamos colocar aqui uma balança aqui do lado, para que a gente faça essa provinha real. Deixa eu zerar ela aqui. E com esses pedacinhos aqui, vamos contar aqui aproximadamente, aqui tem 44, tirar mais um pouquinho aqui, 53. Vamos preencher aqui para ver se será suficiente aqui para o nosso Uramaki Philadelphia. Então coloquei aqui um pedacinho, vou fazendo a montagem aqui. É importante que a gente tenha um equilíbrio, né, de recheio. Outra parte aqui. 53, eu vou cortar mais um pouquinho, que aí então vou preencher aqui para também ficar regular aqui o meu recheio. Aqui deu mais 6 gramas, então tem aqui 59, 60, né pessoal, 60 gramas de salmão. O nosso Uramaki Philadelphia está aqui recheado com creme cheese e salmão. 30 de creme cheese com 60 de salmão, nós temos aqui então 90 gramas de recheio, com mais 100 a 110 de arroz, nós temos aqui um prato, um Uramaki Philadelphia com aproximadamente 200 gramas, né? Então ele tem um peso considerável, digamos, eu digo que 2 rolos desses já é suficiente aí para você fazer uma refeição equilibrada. Agora sim, vamos então à técnica do nosso Uramaki Philadelphia. Eu deixo aqui esses 4 bambus, um dedo aqui, e eu vou levantando aqui, olha só, com a esteirinha aqui, eu vou levantando, segurando com os indicadores. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa esteira, ela venha até aqui nesse nori, nessa alga marinha desidratada, e que ele deixe essa tarja verde aqui, olha só, ó. Faço assim. Estou vendo a tarja aqui, quer dizer então que o meu uramaki vai fechar. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Ele já deu um tombinho. Levanto assim e dou outro tombinho no formato quadrado. Seguro aqui com o polegar e o dedo aqui médio do meio aqui, faço assim, e com os indicadores eu faço uma pressão, leve pressãozinha, mais ou menos assim. Olha só esse barulhinho, ó. Tss, tss. Levanto mais uma vez. Tss, tss. É suficiente, olha só, para que o nosso uramaki ele fique enroladinho.
sempre umedecendo a palma da mão, a ponta dos dedos. Retiro. Coloco aqui o sudarê em cima. Dou uma apertadinha aqui suave aqui do lado. Outra aqui. E pronto. O meu sushi, o meu uramaki Philadelphia, olha só, ele já está enroladinho. Está pronto. E agora eu já vou também mostrar para vocês a nossa técnica de corte. Faca afiada, um pouquinho de água, molho a ponta da faca, deixo a água descer. Eu gosto de também já aproveitar e com a ponta dos dedos segurar aqui na água, mesmo que está descendo da faca, assim eu já umedeço as pontas dos dedos. Seguro aqui e faço um corte no meio. Então essa técnica de corte vai se chamar meio, vocês vão entender. Então molho aqui, seguro e faço um corte no meio. Separo. Se ficar com muito cream cheese, passo aqui no meu paninho, molho mais uma vez e faço um outro corte também aqui no meio. Separo. Vou limpar mais uma vez. Um outro corte aqui também desse outro lado no meio. Agora eu tenho 4 partes e vou cortar novamente tudo no meio, mais 4 vezes. Por isso eu chamo essa técnica de corte meio. Aqui eu vou mostrar para vocês também, demonstrar como eu não preciso a todo momento também estar limpando a faca. Então passo aqui. E é eu que sinto aqui no tato se eu preciso ou não estar limpando a faca. Se estiver pegando muito, estiver amassando um pouquinho o meu arroz, então é hora de eu limpar um pouquinho ela. Passo. Esse movimento a gente se acostuma a fazer, é tranquilo. Corto mais uma vez no meio. Meio outra vez. Olha só, aqui está o seu uramaki Philadelphia na embalagem do seu delivery, já com o acompanhamento do gengibre, do wasabi, um detalhe do broto de alfafa que também é comestível, saboroso. E se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para você. Compartilha com seus amigos, com quem tem um delivery de sushi, com quem está interessado em montar o seu próprio negócio e me siga para mais conteúdos do seu próprio delivery de sushi. Até a próxima!